Portal Defensoria Explica está no ar, um programa produzido pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, em parceria com a TV Assembleia, com a ambição de levar o conhecimento e acesso à justiça para toda a população do estado. O programa de hoje está especial porque trazemos os números, balanços e destaques dos atendimentos da Defensoria Pública no ano de 2024. Realizada na primeira semana de dezembro na Escola Superior, a coletiva de imprensa que a Defensoria tradicionalmente realiza promove transparência e acesso à informação. O primeiro destaque está no crescimento institucional detalhado no evento pelo Defensor Público Geral Pedro Paulo Gasparini. A nossa perspectiva é que já no início de 2025 a gente consiga entregar uma unidade em Corumbá, uma grande unidade de atendimento, e também ainda no primeiro semestre na cidade de Ponta Porã. Além disso, para 2025 nós estamos mapeando as cidades onde nós teremos um grande impacto por conta da rota bioceânica, como Porto Coutinho, como Jardim. Também estamos vislumbrando a possibilidade da construção de Ribas do Pipar, de Maracaju e também Naviraí, Nova Andradina e puxando aqui para o centro-oeste o eixo que vai para o estado de Mato Grosso, né? Então a gente percebe a necessidade da gente melhor estruturar a nossa parte física e assim conseguir dar um melhor atendimento à população. Os atendimentos da Defensoria Pública em 2024 superaram os de 2023. O Defensor Público Geral também comenta esse aumento que tem sido observado nos últimos anos. O Sul, ela encerra 2024 com 373.662 atendimentos realizados em todo o nosso estado. Isso, em relação a 2023, representa um aumento de 9% de atendimentos nesse ano de 2024. O núcleo da família sempre chama a atenção. É o carro-chefe no número de atendimentos e nós conversamos sobre isso lá na coletiva. Confira. Nesse ano de 2024, foram mais de 38 mil atendimentos pelo núcleo de direito de família e sucessões da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. E dentre essas pessoas que nos procuraram, a maioria é a questão relacionada a alimentos, seja para fixação inicial dos alimentos, seja para cobrança desses alimentos. Depois, as pessoas buscando por guarda e também a questão de sucessões, que nós temos um repertório específico para esses pais, e também para o divórcio. Todos os anos, no mês do Dia dos Pais, nós temos o projeto Meu Pai Tem Nome. Então a gente objetiva com esse processo trazer o nome do pai para aquelas crianças que não têm. Então é fixado sempre, normalmente, um final de semana antes do Dia dos Pais, e a gente faz uma divulgação bastante ampla pela mídia, para que a gente possa trazer a maioria das pessoas que precisam desse serviço e que não podem frequentar a defensoria nos dias normais de atendimento. Medicamentos, cirurgias, consultas e exames. Você já sabe do que eu estou falando, né? Do Núcleo de Atenção à Saúde da Defensoria Pública, que este ano teve atuações muito importantes. Veja. Na verdade, a gente tem observado uma demanda muito alta em relação aos medicamentos, né? Isso reflete o quanto o SUS anda defasado em relação à incorporação de novas tecnologias em novos medicamentos. Então, a busca de medicamentos mais atuais, mais adequados às doenças, foi maior esse ano. E nós observamos também algumas demandas relacionadas às cirurgias, né, cirurgias eletivas. E em relação a isso, a nossa atuação tem sido bem atual na busca dessas providências judiciais. A gente fez um levantamento em todo o estado sobre os medicamentos mais demandados, que não estão nas listas de dispensação, nem da União e nem do Estado. E nós conseguimos encaminhar esse levantamento e a Secretaria Estadual de Saúde já está se mobilizando para aumentar o escopo de medicamentos fornecidos que não constam na ENAME, mas que irão compor a Relação Estadual de Medicamentos. Isso, com certeza, é um avanço significativo para a população que precisa do acesso a medicamentos.
A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul tem um atendimento que não para. A Van dos Direitos rodou milhares de quilômetros em 2024. Dava para ir do Iapoque ao Chuí, mas foi tudo por aqui mesmo, em comunidades indígenas, ribeirinhas e outros locais afastados dos grandes centros. Vamos saber mais. A Van dos Direitos, que é o nosso atendimento itinerante da Defensoria Pública, atendeu em 2024 1.670 pessoas. Nós estivemos em 28 eventos e ações, diurnos e noturnos. Atendemos em 14 municípios e um distrito. Fizemos muito atendimento. Tivemos em aldeias indígenas, tivemos atendimento aos ribeirinhos e em bairros de Campo Grande e cidades do interior. Em 2024, tivemos como parceira o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, a Justiça Federal. Tivemos parceria com várias secretarias do Estado de Mato Grosso do Sul, a SEAD, a Secretaria da Cidadania, a Sejusp. Tivemos parceria com a UEMS, também tivemos parceria com o INCRA e o Ministério de Desenvolvimento Agrário. O núcleo do sistema penitenciário apresentou informações a respeito das parcerias e tratativas feitas com outras instituições ao longo do ano que objetivam o cumprimento de melhorias nas unidades penitenciárias. Os números eles demonstram que houve um aumento significativo no número de atendimentos realizados pelos defensores públicos do núcleo nesse ano, o que demonstra, mais uma vez, o compromisso da Defensoria Pública em garantir cada vez mais um atendimento jurídico integral, gratuito e de qualidade à população carente, as atividades do projeto Porta de Entrada, que é um projeto por meio do qual o núcleo consegue fazer um controle rigoroso de toda a pessoa que entra no sistema carcerário do Estado. Durante todo o ano foram avaliados mais de 14 mil casos e dentre esses casos mais de 280 prisões ilegais foram constatadas. O núcleo atendeu a mais de 70 pessoas idosas que estão presas no Instituto Penal. O núcleo foram realizadas inspeções na Penitenciária Estadual de Dourados, na Delegacia de Polícia de Paranaíba, na Penitenciária Estadual de Corumbá, e também o núcleo participou de outras inspeções, como as inspeções realizadas pelo Mecanismo de Combate e Prevenção à Tortura, realizadas em presídios aqui do Estado. Medidas protetivas, acompanhamento psicológico, violência física, verbal, feminicídio, o atendimento na defesa dos direitos das mulheres foi mostrado à imprensa por meio do NUDEM. Depois do fato ocorrido, o que a gente pode promover é o auxílio jurídico e o encaminhamento à rede. Então, o auxílio jurídico, se for uma tentativa para a própria mulher ou para a família, quando é um feminicídio consumado, e o encaminhamento para a rede de acolhimento, de atendimento, principalmente no que diz respeito ao atendimento psicológico a essas crianças, a essas vítimas indiretas do feminicídio. Então, são 3 frentes, né? A prevenção, o atendimento específico e o encaminhamento para a rede. E doutora, qual é o balanço que o NUDEM faz desse ano de 2024 dos atendimentos? Os atendimentos são efetivos, né? A gente consegue trazer o mínimo de conforto para essas famílias, principalmente por causa da questão do encaminhamento, do atendimento psicológico, que a gente busca junto à rede garantir. E o atendimento humanizado, tanto para a mulher que é vítima de uma eventual tentativa de feminicídio, como qualquer outro crime contra a mulher. Nós temos aí a ameaça, a violência física, que seria uma lesão corporal, a violência psicológica, que tem crescido demais, o atendimento voltado para as mulheres idosas, que tem crescido também esse tipo de violência, e aí já é a violência patrimonial. Então, o NUDEM, ele tem como auxiliar todas essas mulheres que precisarem de atendimento. E vocês perceberam pela apresentação que o número
número de atendimento aumentou muito do ano passado para esse ano. E a gente atribui isso principalmente a essa questão da prevenção, da educação em direitos, porque você consegue levar para outras mulheres, e um dos destaques que a gente colocou foi justamente o projeto de defesa delas, a gente leva a educação em direitos para essas mulheres das comunidades, mulheres que são lideranças dentro desses locais e que vão conseguir auxiliar e encaminhar outras mulheres que precisem. O Núcleo Criminal da Defensoria destacou os números das audiências de custódia em Mato Grosso do Sul e apresentou aos jornalistas o site Observa Custódia, uma iniciativa do CONDEG e demais instituições com dados inéditos do Brasil. Veja. Em Campo Grande, foram realizadas cerca de 3 mil custódias durante o ano de 2024. A Defensoria Pública atende todas as pessoas que passam pela custódia, ela tem um banco de dados, esses dados nos ajudam a formar um diagnóstico sobre as ações que vão ser adotadas pelo núcleo. Essas pessoas elas passam pelo atendimento da custódia documentário, por uma assessoria especializada e depois elas são efetivamente acompanhadas pelo defensor público durante o ato. Aí o defensor público, com essas informações que são colhidas nessa entrevista prévia, ele é subsidiado por essas informações e essas informações o auxiliam durante a realização da custódia, fazer os pedidos de liberdade provisória e fazer os encaminhamentos que surgem ali naquele momento. As custódias em Campo Grande, em boa parte do estado, estavam sendo realizadas apenas para os casos de prisão em flagrante. Com a atuação da Defensoria Pública, junto aos entes competentes e ao CNJ, essas audiências passaram a ser realizadas em todas as modalidades de prisão. Então, se a pessoa é presa por um mandado de prisão para execução de pena, ou por uma prisão temporária ou preventiva, hoje ela vai passar pela audiência de custódia, vai ser ouvida pelo juiz. Isso é muito importante, porque antes ela simplesmente era presa e levada, incluída no sistema prisional. Hoje ela é ouvida pelo juiz, pelo promotor e pelo defensor público. Eventualmente pode relatar alguma situação que aconteceu durante a prisão. Isso é muito importante. Essa mudança foi significativa dessa história em Campo Grande em todo o estado. A coordenação do Núcleo de Moradia e Fazenda Pública comentou sobre os atendimentos de 2024 e as principais demandas. As nossas estatísticas apontam que houve um incremento no atendimento de 24%. Então, ali um aumento expressivo na nossa demanda. Nós assumimos assim um trabalho de monitoramento dos concursos públicos e processos seletivos no âmbito estadual e local, com relação ao município de Campo Grande, e a gente detectou que estava ocorrendo o descumprimento da legislação que garante gratuidade, né, a alguns tipos de candidatos, e nós intervimos, expedindo ofício para os órgãos, né, que estavam promovendo esses concursos e processos seletivos, e com relação também às ações de uso capião, como nós somos um núcleo de moradia, a gente fez um requerimento ao Tribunal de Justiça, em reunião com o presidente do TJ, solicitando que o tribunal promovesse uma ação tendente a agilizar esses processos, né, reunir esses processos num sistema de mutirão, e nós conseguimos que o TJ acolhesse o nosso pedido e foi implementado o Justiça 4.0. Criou-se um fluxo de processos em todo o estado só para as ações de uso capião para regularização fundiária dessas pessoas que precisam, né, ter acesso à titulação das moradias onde residem. O acesso à justiça dos povos tradicionais em Mato Grosso do Sul é o destaque do NUPIR, que na coletiva de imprensa trouxe muitas informações a respeito das etnias e as maiores demandas no estado. Veja mais. Histórica a atuação da Defensoria Pública nesse momento a que você se refere, que foi em Miranda, onde há o povo Quiniquinal, que sofreu, esse povo, um apagamento étnico. E era uma demanda junto ao NUPIR do povo Quiniquinal a averbação e, em alguns casos, de um erro ou violência, de retificação da etnia, porque eles se autorreconhecem, se auto-identificam Quiniquinal, mas não eram
aceitos. Por isso, ou foi um erro, uma violência, ou uma averbação da etnia, do autorreconhecimento, da autoidentificação deles, do povo quiniquinal, que sofreu um apagamento, e o NUPIR, o núcleo, esteve junto deles, atendendo a demanda deles, junto ao núcleo, e foi até onde eles estão, que se localiza em Miranda, a região, e lá nós fizemos essa ação de averbação ou retificação, e são os pedidos que estão sendo apresentados, de reconhecimento da existência do povo quiniquinal. Será que em 2024 a gente se endividou mais que em 2023? Quem explica melhor isso aí é a coordenação do Núcleo dos Direitos do Consumidor, que chamou a atenção na coletiva para o superendividamento e também para a quantidade de fraudes envolvendo o Pix e dos problemas de acesso à água e luz. Nós percebemos ao longo do ano que a facilidade do acesso à tecnologia também trouxe consequência com o acesso aos golpes. Então, o que nós identificamos muito lá nos atendimentos? Que falta atenção na hora de fazer essas transações, seja numa compra online, seja num pedido de transferência de dinheiro por um suposto familiar. É muito importante estar atento, é muito importante que o consumidor verifique a veracidade, a confiabilidade daquele site onde ele faz a compra, verifique se de fato é um parente que tem solicitado ou de repente aquelas ofertas que acontecem de bens a preço muito abaixo do praticado no mercado. Tudo isso leva a crer que são golpes praticados aqui no dia a dia. Então é importante verificar isso aqui. É possível resgatar esse dinheiro? Tem algumas medidas que são tomadas. Primeiro, é muito importante o registro da ocorrência junto à polícia, depois buscar o banco para poder comunicar aquilo que aconteceu referente a essa transação normalmente feita pelo Pix. E aí, outras orientações jurídicas podem ser obtidas aqui na Defensoria Pública, no nosso Núcleo de Promoção e Defesa do Consumidor. Os direitos da criança e do adolescente foram mostrados na coletiva de imprensa da Defensoria Pública de 2024. Maus tratos, violações e abusos, infelizmente, ainda lideram a lista de atendimentos. O núcleo, ele atua em várias áreas, né? Ele atua essa última atuação do núcleo, fora a questão da vara escalar, foi a proteção e a defesa da criança. Então, nós atuamos lá na vara, né, especializada em violência à criança, que chama VEP, né? E o ano passado nós tivemos 200 atendimentos em processo 200. Esse ano, mais 200 processos e atendimentos. Então, hoje, nós temos lá tramitando na vara, nesses 2 anos, 400 processos. Foi o momento que a Defensoria passou a atuar na defesa da criança vítima de violência, certo? E agora também nós temos as outras áreas, quer dizer, a adoção a crianças em condição de risco, né, de vulnerabilidade, né? Quando há um acolhimento institucional, aí os pais, os avós, os tios, venham para que a gente possa retornar essa criança à família. E tem a área também infracional também, né, que são adolescentes que cometem atos infracionais, que nós atuamos também em defesa deles. As autorizações também nacionais e internacionais da viagem, isso é feito ali na vara da infância, adolescência e idoso, que é o NUDECA que atua nessa área.
Quanta informação, não é mesmo? Todos esses números e o levantamento total você pode conferir no portal institucional da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, no endereço www.defensoria.ms.def.br. Acompanhe também as nossas redes sociais. Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. Nenhum direito a menos.